é o segundo ano da educação à distância aqui na Universidade Franciscana. O profissional do futuro ele tem que estar atento para as habilidades comportamentais, inteligência emocional, capacidade de resolução de problemas, coordenação de pessoas e outras mais. A biologia molecular é muito importante para vários âmbitos da saúde. Eu consigo hoje extrair uma amostra, extrair um DNA e realizar nesse DNA um teste para saber se uma criança que está tossindo, que está com coriza, que está com febre, tem uma infecção viral, por exemplo. De modo algum precisa ter pânico, esse é um vírus que convive com a gente há mais de 10 anos. Nós iríamos abordar esse tema em sala de aula e aí resolvemos ampliar, porque é uma necessidade não só dos cursos de saúde, mas de todos os cursos, de toda a academia. É isso aí, oi pessoal, tudo bem? A gente está começando o programa Universo Acadêmico com esses assuntos que você acabou de ver, mas o nosso principal assunto hoje é o assunto de abertura do programa, é sobre o Dia Internacional da Mulher. E por esse motivo a gente está recebendo 4 convidadas aqui no estúdio da UFN TV. O Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 8 de março, né? E elas estão aqui para trazer um pouquinho da história de vida delas, para mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? A gente está recebendo aqui a vice-reitora da Universidade Franciscana, a professora Solange Binotto Fagan. Professora, seja muito bem-vinda ao Universo Acadêmico. Obrigada pelo convite mais uma vez. A Fernanda Favarin, que é doutoranda em nanociências aqui da instituição, é isso, Fernanda? Obrigada pelo convite. A nossa que agradecemos. Maíra Mastella Moreira, que é auxiliar de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, é isso, Maíra? Isso, Seja muito bem-vinda. obrigada. Satisfação de estar aqui com vocês. Legal. E também a professora Paula Bouzan, que é professora do curso de História aqui da Universidade Franciscana e ministra professora, entre outras cadeiras, entre outras disciplinas, a disciplina de História das Mulheres, né? E eu acredito que deve ser bem curioso essa disciplina aí, porque deve ter muita história, de fato, para contar para a gente. Começo perguntando, inclusive, para a professora. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, ele vai ocorrer no domingo agora, né, em 2020, e isso remonta a uma celebração instituída pela Organização das Nações Unidas desde 1975, de uma forma mais oficial, até porque em 1975, foi um ano instituído como Ano Internacional da Mulher, né? Enquanto mulher, professora, e enquanto professora que ministra uma cadeira sobre História das Mulheres, o quanto é importante essa data para você? Olá, primeiro, Rogério. Olá, meninas. É um prazer estar aqui. Já de imediato, essa data, só retomando um pouco, né, ela remete a uma luta dos movimentos feministas e dos movimentos de trabalhadoras desde o final do século XIX. E a ONU meio que encampa uma data que já estava acontecendo, especialmente mais no mundo socialista, mas que já era uma conquista, vamos dizer assim, era uma luta de longa data. As afro-americanas, né, e as norte-americanas, que foram feministas e também abolicionistas, já estavam nessa luta. Então, é marcante. História das mulheres, de uma forma bem... É um semestre inteiro para falar sobre isso, Sim. Mas é muito importante a gente perceber o quanto o silenciamento foi construído quando a figura da mulher não aparecer na história, é um silenciamento construído. Então, a partir da disciplina, a gente consegue perceber, mostrar os exemplos históricos e se torna muito dinâmico, não só para pensar a condição das mulheres, quanto dos homens. E que sociedade a gente quer construir a partir de então. Perfeito. É uma luta que vem desde meados do final do século XIX. A gente tem também a inserção da mulher, né, em lutas sociais também. Eu vou colocar especificamente aqui no Brasil, por volta de 1910, 1912, ali que isso se intensifica e dali também surge essa questão do Dia Internacional da Mulher. E é também, de certa forma, nesse período que a mulher entra no ensino superior aqui no Brasil. O professor vai poder me corrigir aí ao longo do programa se eu estiver errado. Agora, professora Solange, hoje como vice-reitora de uma instituição aqui em Santa Maria, que tem aí mais de 5.000 alunos, né? Como é que é ser mulher, ser reconhecida como mulher, uma professora
que a gente já mostrou a sua história no programa Mulheres em Cena aqui da UFN TV, que veio do interior, que conseguiu estudar, mostrar, ocupar o espaço que lhe era de direito e que hoje está, eu diria assim, na direção também, se não a maior, em uma das maiores instituições de ensino de Santa Maria. Bom, eu acho que é um grande desafio, né? Sempre que a gente fala sobre a inserção da mulher em diferentes ramos da sociedade, sempre isso é um grande desafio, como a professora estava comentando. Mas a gestão, ela é muito complexa. E, além de ser um gestor, você tem outras bagagens, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu, além de assumir a função de gestora, eu sou pesquisadora, eu sou orientadora, sou professora, e nos períodos fora da instituição ainda sou mãe, sou mulher, sou esposa, então é realmente uma atividade bastante complexa. E a gestão, a gente tem visto assim, vários dados sobre essa relação das mulheres, da gestão, do destaque. Como ela tem essa complexidade, que ela envolve não só um horário determinado, mas estar disponível, ter essa facilidade de estar em outros espaços, se locomover, ela se torna, muitas vezes, difícil, principalmente para a mulher mãe. E esse é um aspecto que eu sempre falo muito. Assim, eu acho que hoje em dia a mulher ela até tem acesso, principalmente ao ensino, ela consegue, dentro da própria pesquisa, ela consegue hoje em dia fazer uma graduação, muitas vezes ter acesso ao mestrado ou um doutorado, mas tem alguns momentos que ser mulher complica. E eu sempre digo que é um momento maternidade, assim, porque eu senti isso, vivo isso, e a gente percebe em vários estudos, em várias ações e movimentos que têm sido feitos. Então, ao mesmo tempo que se abre em vários espaços, se abre um cenário dessa igualdade, da busca da mulher, se tem ainda uma restrição, muitas vezes pela mulher, mas por todo um contexto que a gente vive, que ainda a mulher tem que assumir muitas atividades. E essa relação da pesquisa, da gestão, ela é muito isso, porque é muito do amor do que a gente faz e da dedicação, e que a gente precisa deixar algumas coisas, né, de lado, ou ao menos não em primeiro plano. São escolhas, de certa forma. São escolhas. Né? São escolhas, e a gente ainda vive, de certa forma, numa cultura machista, onde a mulher acaba sendo sobrecarregada por uma série de coisas, seja na questão da maternidade, seja muitas vezes até na própria questão do trabalho. Mas que bom que isso está mudando, vice-reitora. E a gente tem um exemplo aqui, que é a Fernanda Favarin. A Fernanda, ela participa do nosso programa num contexto em que ela já fez uma graduação em nutrição aqui na Universidade Franciscana, ela fez um mestrado aqui também na área de nanociências e atualmente na mesma área faz um doutorado. Recentemente viajou para a Irlanda, passou um tempo lá, estudou, mostra essa questão da independência também da mulher, de viajar, de buscar conhecimento. Né, Fernanda? E eu gostaria que você também contasse um pouquinho da tua história rapidamente para a gente, porque hoje você faz parte de um universo de mulheres que se sobrepõem no ensino superior. Sim. Nós temos hoje quase 60%, né, das pessoas que estão no ensino superior estudando composto por mulheres, né? Embora nós ainda temos que mudar, eu diria igualar uma estatística, nós temos mais homens na docência do que mulheres ainda no ensino superior aqui no Brasil. Para ser mais exato, 46% dos docentes no Brasil são mulheres. Eu acho que a gente pode igualar isso, pode ficar 50-50, talvez até mais as mulheres, não tem problema. Mas, por favor, relata pra gente um pouquinho dessa tua história, assim, de como é ser uma mulher hoje no século XXI que estuda, que faz mestrado, doutorado, que viaja e que consegue planejar a vida de uma maneira bem independente. Bom, então eu acho que é um pouco mais fácil do que foi a vida da professora Solange e um pouco mais difícil do que vai ser a vida das minhas filhas, né? Que eu pretendo ter. Eu ainda não estou na maternidade, né? Mas pretendo ingressar. Eu também tenho muita sorte de estar na Universidade Franciscana, que é comandada na maioria dos postos por mulheres. Correto. Então isso querendo ou não te dá um fortalecimento, né? É diferente de tu estar numa universidade onde a maioria dos postos superiores são ocupados por homens. Então eu me sinto mais forte e para mim aqui pelo menos é natural. Eu vejo como natural ter uma reitora, ter uma vice-reitora mulher, onde em vários outros lugares não é, né? Então, para mim é bem confortável
E eu espero que cada vez se torne mais confortável, né? Porque a gente tem que começar a admirar mais as mulheres, entre nós mesmos admirarmos mais as mulheres. E quanto mais cargos de poder e altos nós chegarmos, melhor é, né? Que vai ser mais fácil. Eu para mim, pelo menos, é um gás. Eu ter uma orientadora forte, ter professoras fortes. Então, eu acho que para mim foi mais fácil do que foi para elas. E eu espero que as minhas filhas seja mais fácil ainda. Rapidamente, como é que foi a tua participação, a tua introdução a nanociências e o porquê da escolha do mestrado e do doutorado nessa área? Eu já tinha ouvido falar sobre nano numa palestra, acho que foi da professora Solange, na nutrição. E daí eu comecei a ver os outros mestrados, assim, e eu vi que era uma coisa totalmente inovadora e que não é comum, é uma coisa difícil. E daí eu achei também que seria um desafio para mim, principalmente quando a gente escuta as palavras, né, de física, química, eu achei que ia ser um grande desafio. E eu me apaixonei cada vez mais. E, então, cada vez mais eu estou apaixonada pela pesquisa, apaixonada pela parte de gestão e também pela docência. Mas para mim é um privilégio conseguir exercer o que eu gosto. E eu tento exercer isso pensando também que tem muitas pessoas que não conseguem, né? Sim, tem sem muitas... dúvida nenhuma. E Eu você acho. acaba fazendo parte, eu diria assim, de uma elite intelectual no país. Infelizmente. Porque, afinal de contas, nós não temos hoje, acho que nem 1% da população brasileira com o ensino de doutorado. Né? Eu posso até estar errado nessa estatística aí, mas daquilo que eu encontrei e percebi, é uma parcela muito pequena mesmo. Eu acho que você tem vários motivos para se orgulhar. Um deles ter acesso à educação e, mais ainda, mostrar que a mulher tem toda a capacidade do mundo para estar aonde ela quiser. Sabe quem é que tem essa capacidade também? Ela está sentada exatamente do lado esquerdo aqui da Fernanda, é a Maíra Moreira. A Maíra fez faculdade de educação física, tem essa formação, né, no ensino superior, Maíra, e atualmente trabalha, além de personal trainer, acredito, também como auxiliar de arbitragem em jogos da Federação Gaúcha de Futebol, mas já está almejando isso também para a Confederação Brasileira de Futebol. Que história você tem, Maíra? Deve ser espetacular. Você poderia, acho que, fazer sozinha conosco aqui um programa né, em relação ao universo feminino. Como é que foi a tua escolha por essa profissão, a tua atividade e quais os desafios que você encontra até hoje num esporte predominantemente masculino? Infelizmente, eu diria assim. Tudo bem, boa tarde, meninas também. Eu acho que eu encontro, às vezes, talvez o mesmo desafio de todas as mulheres que trabalham, né, que é um contexto com um número maior de homens, porém eu acho que hoje toda profissão tem algum desafio no sentido de quando a mulher ela assume um posto de importância, digamos assim. Então minha escolha começou, acho que desde a minha infância. O futebol foi para mim meu primeiro esporte para jogar. Eu me apaixonei, eu acompanhava todos os programas de TV. Isso na minha cidade natal, ainda em Cruz Alta. E jogava, assim, não tão bem para ser profissional. E foi aí que eu vim estudar em Santa Maria, fazer educação física. Eu comecei a me enxergar dentro da arbitragem. Estudei mulheres que já estavam no cenário nacional em destaque. Estudei um pouco também a história de como começou a arbitragem feminina dentro do futebol masculino, que foi em 1971, com a Zaleia Campos. Então, foi a pioneira da arbitragem. E aí eu me encantei. Em 2013, fiz o curso da Federação Gaúcha de Futebol. Em 2014, comecei a atuar, com grandes desafios até hoje. Estou em 2020 e estou no cenário nacional já desde 2017. E agora estou também almejando o cenário internacional. É o meu grande objetivo dentro disso. As vagas para as meninas são baixíssimas, mas a gente segue trabalhando todos os dias. Olha só que detalhe Isso que até ela eu ia trouxe. perguntar, há um limite de vagas ou conforme as mulheres vão alcançando um determinado patamar de formação? Como que se dá essa inserção nesse meio? Assim, por exemplo, a nível de Federação Gaúcha de Futebol, qualquer mulher pode se inscrever no curso, passa nas provas físicas e teóricas, vai entrar no quadro. Já a federação que nos indica para o quadro nacional tem um número mínimo, um número X, né, no caso, para cada federação do Brasil, né? Tem federações com mais meninas e outras menos. Atualmente no Rio Grande do Sul estamos em 2. E a nível internacional, eu acredito que sejam 6 árbitras e 8 assistentes.
É um número baixíssimo para o universo que tem e que envolve, e com o futebol feminino cada vez mais sendo valorizado, né, e se intensificando, aparecendo na mídia. É isso que eu ia perguntar, porque agora a gente começa a ter também, a própria mídia está intensificando mais a questão do futebol feminino, e mesmo assim as arbitragens são masculinas? O que acontece? Nós temos uma árbitra no Campeonato Paulista agora, né? A Edna é a nossa FIFA principal, tá entre, eu acho que a 4ª melhor árbitra do mundo, foi considerada agora, se não me engano, ou ela e o trio, que é para todo brasileiro, foram eleitas, estão no ranking mundial mesmo, assim, estão muito bem. Sim. Qual foi? Tinha sido da inserção, desculpa. Futebol feminino, né? Se também. Está tendo muito estímulo agora, ainda mais que os clubes principais precisam estar na Libertadores com equipes. O brasileiro, eu faço o brasileiro feminino também, e os jogos estão num nível muito legal. E acaba que as meninas estão procurando mais, porém é um tempo que ainda a gente está correndo muito atrás de uma credibilidade, no caso, assim. Sim. Professora Paula quer fazer uma observação, né, professora? Não, me impactou esse número tão reduzido, né, porque isso é construir deliberadamente uma minoria, né, e uma minoria que, nossa, tu fica à mercê, né, desse universo tão grande. E o universo do futebol é um universo empresarial também. É uma indústria, é uma máquina de fazer dinheiro e de ter carreiras, né? Então, tu ter tão reduzido, considerar as mulheres assim só para determinadas vagas em determinadas quantidades, fora o desprestígio que ainda tem, né? As meninas do futebol estão desenvolvendo. Que legal que tu faz essa observação, porque eu fico só vendo mais pela TV, né? No nível técnico que elas estão. Eu fico pensando, bom, a gente está num momento em que essas questões vêm à tona. E isso é muito interessante, porque tu tinha mencionado a história das mulheres, né? Ao término da disciplina, nós seguimos com um grupo de estudo, e eu já oriento trabalhos nessa área de investigação há 10 anos, pelo menos, né? Então, assim, quando tu olha para o passado, também tu vê muitas histórias que justamente ficam subsumidas por essa condição, às vezes, de excepcionalidade, ou são construídas como excepcionalidade. Sim. E um dado interessante, que às vezes está subjacente, é que tem desde o século XVI e XVII dados na história, e a gente pode acessar eles. Renato Pinto Venâncio é um cara muito legal que escreve um livro chamado Famílias Abandonadas, e já no século XVII e XVIII, 30% das casas elas são mantidas por mulheres. Então a gente não pensa que as mulheres foram trabalhar no século XX. Não, as mulheres sustentam as casas há muito tempo. Sim. Então, oficialmente isso vem à tona, eu acredito que agora no século XX. E nessa posição de destaque, então assim, estou te parabenizar por ter deve ter uma perseverança tremenda. Porque... Eu quero fazer uma rápida pergunta para a Maíra. Maíra, você sente agora, passado já alguns anos, que o pessoal respeita mais as mulheres na arbitragem, ou segue igual ainda, aquela olhada diferente, aquele desprezo, aquela discriminação de que se erra uma marcação, mas errou porque é mulher, ou não está bem preparada porque é mulher e tal. Você sente isso ou mudou já esse contexto? Em relação à torcida, isso acontece bastante, só que é o que eu falo, isso é extracampo, né? Eu procuro me deter muito mais ao que vem da comissão, que é quem nos escala, e também, enfim, de colegas, porque se a gente for se apegar muito ao preconceito extracampo, pode te paralisar, e eu procuro não me apegar nessas situações. Vai desconcentrar daqui a pouco, né? Sim. Vai tirar a tua concentração, foco de jogo. A professora Paula vai vir comigo aqui num raciocínio rápido. Vamos mostrar aqui, professora. Na tela, a gente tem um gráfico para mostrar a evolução da participação das mulheres aqui, conquistas, né? Conquistas femininas, aí, direitos sociais, políticos e trabalhistas. Então, a gente tem ali, em 1879, mulheres ganhando o direito já de cursar uma faculdade no Brasil. Aí entra aquela contextualização que nós falávamos agora há pouco sobre uma fábrica em Nova York que incendiou e que ali talvez tenha sido marco para o Dia Internacional da Mulher. As operárias lá socialistas, né, num protesto de pão e paz na Rússia, vem rapidamente aí anos de luta de movimentos, a Constituição permitindo pela primeira vez
que as mulheres votam em 1932 aqui no Brasil, uma Carta das Nações Unidas em 45, com direitos entre homens e mulheres, a pílula anticoncepcional e o início da liberação feminina a partir dos anos 60, mas a gente sabe que aqui era muito reprimido ainda. Né? Em 2006, um marco bastante importante em relação à violência, criação da Lei Maria da Penha, né? E aqui eu aproveito para dizer que em 2019 o Rio Grande do Sul só ficou atrás de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais em relação a casos de feminicídios. Eu acho que isso ainda não é motivo de comemoração, nós deveríamos estar muito longe desses números. E em 2015, mais recentemente, a lei do feminicídio, classificando então o assassinato de mulheres por razões da condição do sexo feminino como um crime hediondo. Na verdade, isso aqui deveria ter pulado, né? Deveria ter ultrapassado a barreira. A gente tem muito a buscar ainda, professora, mas isso aqui reflete muito um pouco da nossa cultura aqui no Brasil, cultura de América Latina? Eu acho que não só cultura de América Latina, acho que essas questões de diferença de gênero, tu mostrou rapidamente alguns pontos que vão mais de um século de luta por uma coisa que aparentemente pode parecer básica, as pessoas são iguais. Se tu tens direito de viver, eu também tenho direito de viver, dentro das nossas diferenças. Então, quer dizer assim, quando tu tem... nós temos um dado, acho que agora, 94 feminicídios no Rio Grande do Sul. A gente está em março. Aí tu pensa o que vai ser esse ano. Né? Todo mundo que está vivo nasceu de uma mulher, nasceu de uma mãe. Então, qual é o descompasso, né, cultural que ainda a gente vive? De que as mulheres precisam muito se unir, precisam discutir, precisam pensar, junto com os homens, outras formas de construir uma sociedade menos agressiva, em função agressiva, utilizando, né, que utiliza as diferenças como um elemento de desigualdade, para considerar menos. Quer dizer, eu estou sentada aqui com as três meninas, e eu não, quer dizer assim, se nós vamos falar de delicadeza, meiguice, não cabe nenhum desses estereótipos. A gente está falando de determinação, de força de vontade, de persistência, de esforço físico, de força em muitos sentidos. Sim. Então, quando tu mostra, existem conquistas, sim, elas são pontos iniciais dessa conquista, mas a gente tem muito ainda que caminhar, não só ser exceção. A professora Solange, que é mãe do Pedro e da Beatriz, né, também eu acredito que enfrentou dificuldades, como ela mesma colocava na questão da maternidade, né? E eu trago aqui, professora, algo relacionado assim, e que daqui a pouco tem muito a ver com essa questão da pesquisa, do trabalho. A gente ainda tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, dados da Fundação de Economia e Estatística, que mostra, dando uma colada aqui, as mulheres com salários 26% inferiores aos dos homens, em média, né? E a questão do trabalho doméstico, mas aí um dado de 2018, as mulheres elas praticamente trabalham 2 horas a mais do que os homens quando o assunto é trabalho doméstico, né? Fazer o almoço, lavar a louça e tudo mais. São coisas que ficam... que ressaltam muito, né? Que a gente tem que mudar. Eu, enquanto homem, também admito que nós precisamos mudar isso para ontem. Agora, um caminho, professora, que se mostra muito favorável e que também foi um lugar onde a mulher sempre pôde ocupar e proibiram, de certa forma, ela de ocupar em décadas anteriores, é a questão da pesquisa. Né? O quanto a mulher tem sido decisiva e importante para a pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo também. Eu pergunto isso à vice-reitora, porque a vice-reitora é uma pessoa que acompanha muito isso, principalmente aqui na instituição. A gente tem assim, alguns fenômenos dentro da pesquisa que são dados. Você falou um dado aí muito importante da questão do número de mulheres já no ensino superior. Mas quando a gente começa a funilar essa informação indo em direção ao mestrado, ao doutorado, a um pesquisador, a gente começa a ter um efeito que se chama efeito tesoura. Quer dizer, a gente tem um número maior de mulheres do que de homens, esse número vai decaindo e o número de homens vai aumentando numa determinada relação. E onde é essa relação? Onde há esse cruzamento é a partir do momento que se entra como um pesquisador. Ainda temos maior número de doutorandas. Sim. Mas, quando a gente entra lá na pesquisa, que é o momento que a mulher sai de um curso de doutorado, entra numa instituição de pesquisa e se firma, por exemplo, hoje no Brasil, onde esse dado é mais evidente? Nas bolsas de produtividade em pesquisa, que é um parâmetro que mostra onde você está localizado. Tem os pesquisadores que não têm e aqueles que vão desde o nível
nível B até um D, um C, um B e um A. Se a gente olhar lá no topo da carreira do pesquisador, que é o 1A, menos de 5% são mulheres. Quer dizer, a gente até chega, termina o doutorado, mas aquela ascensão de carreira, ela é muito mais difícil para a mulher. Principalmente por todas essas razões que você já falou antes. Talvez tão difícil, eu diria assim, como, por exemplo, a Maíra enfrenta a questão de estar lá no futebol, né? Um esporte que é extremamente machista, assim, o homem e tudo mais. Eu acho que é uma relação, não sei se... É muito similar. É muito porque, similar, né? Assim, o desejo, o interesse, ele vai... Mas chega num determinado ponto que há esse estrangulamento, Sim. que é o que a gente chama, principalmente na área de física, que é a minha área, Sim. que é o efeito tesoura. Então, esse é muito visível. Até tenho mais estudantes, mas quando eu vou olhar o topo da carreira... Assim, ó, é abrupto a queda. E isso é a mesma coisa se a gente olhar na questão da gestão. Quantas reitoras nós temos no Brasil? Não sei se chega a 5%. Né? Se comemora, principalmente em universidades públicas, né? Onde há uma eleição, onde há todo um outro contexto mais democrático, isso cai ainda mais. Então, esse é um trabalho bastante árduo. Então, essa é uma questão. A outra questão que você falava de ter filhos, de ter todo esse espaço, é justamente a parceria. Eu acho que essa parceria foi muito importante para mim, é até hoje, porque eu posso contar com alguém que eu sei que vai estar à disposição dos meus filhos, mesmo eu tendo que me ausentar uma semana, que viajar, mesmo com crianças de 2, 3 anos. Sim. Então, eu acho que esse é um aspecto que as mulheres também têm buscado para poder continuar. Eu imagino que para todas aqui, né, para a Maíra que tem que viajar muito, se ela quiser constituir uma família, ter filhos, não sei se ela tem, mas essa parceria é fundamental, ou do marido ou da família que está junto acompanhando. Então, acho que são esses pontos que transformam e que nos dão o nosso real espaço para a gente ocupar hoje, né? Que é de todos e de todas, mas a gente precisa ter parceria, assim como os homens usaram isso, as mulheres também precisam usar. Perfeito. Eu quero agora fazer com que vocês observem algumas frases que nós vamos colocar aqui na tela e reflitam sobre essas frases. E aí, já para concluir, eu quero que vocês digam o que vocês pensam quando vocês olham essas frases. O Márcio Santos, nosso diretor de imagem, vai passar uma por uma, são 7 frases. Essa aí é a primeira delas. Pode passar para a próxima, isso, Márcio. Ó, quando elas ouvem isso, olha só, a gente está captando a reação de vocês aí com as imagens ao ler essas frases. São frases que talvez na vida de algumas isso tenha aparecido, talvez não, mas que elas são bem presentes, né, no dia a dia. Começa pela Maíra. Essa aí, última Maíra? eu disse para o meu marido quando eu terminei o doutorado. Agora Olha aí, a gente já pode casar. Viu? Maíra, eu começo por você. Você já deve ter lido ou ouvido, alguém já te escreveu isso ou alguém já falou isso para ti? Qual foi tua reação e o que você sente quando você vê essas frases? Acho que a primeira, até se puder colocar ela, acho que é a que mais... Por exemplo, parabéns, porque já conseguiu, né? Enfim, mesmo sendo mulher, acho que é a que mais me chocou, foi essa. A que mais te impactou, e porque não tem, né? Estamos aqui trabalhando, passando nas mesmas provas, independente do que seja, né? Passando na mesma prova física, na mesma prova teórica, trabalhando, estudando, se dedicando todos os dias, realizando as mesmas funções, muitas vezes melhor, e ter que passar por situações assim. Para você, Fernanda, qual foi a frase que mais te chamou a atenção? Bom, eu comecei a cozinhar com 7 anos. Ah. Então, a última, para mim, é a pior. Eu já ouvi muito. A última? Parabéns, já pode casar. Que é a mesma frase, eu acho que escolhida pela professora Solange, é isso? Só que eu fiz o inverso, que quando eu comecei a namorar com meu marido foi antes de fazer a faculdade. Mas eu tinha muito estabelecido que a minha carreira seria prioridade. Ao menos até um certo momento. Daí eu disse para ele, bom, a gente só vai casar depois que eu tiver estabelecida como pesquisadora e terminar meu doutorado. E foi o que aconteceu. A gente casou 10 anos depois, quando eu terminei o doutorado. Então ele disse o parabéns e a professora Solange certamente deve ter dito, já pode casar.
Professora Paula, alguma dessas frases a professora já ouviu, já teve relato de aluna, já percebeu? Eu acho que, não sei vocês, mas eu já ouvi todas essas frases inúmeras vezes, em diversas circunstâncias, que elas são tão popularizadas, às vezes não é diretamente para a gente, Sim. mas é alguém se referindo a uma terceira pessoa, e é sempre tentando desmerecer a pessoa, né? Então, quer dizer, essa da TPM eu acho que é uma das que é mais utilizada, querendo atribuir uma característica tua, do teu organismo, como um elemento depreciativo. Então, a gente não faz esse jogo no oposto, né? Será que tu já está na andropausa, por isso que tu está com esse papinho? Acordou mal-humorado. Né? Então, quer dizer assim, a gente não vê essa relação agressiva do outro lado, mas sim, todas essas frases em circunstâncias... Sim. Eu posso fazer só um parênteses? Por favor, Fernanda. Que é uma coisa que eu aprendi muito na Irlanda, que eu morava com uma moça que era extremamente feminista. Sim. E ela me ensinou muito a ver o que a gente está falando. Porque muitas vezes essas frases, elas são faladas por mulheres, porque nós crescemos ouvindo isso. Então, eu acho que é importante, cada vez que uma mulher for falar isso, ela se corrige, ou cada vez que ela ouvir alguém falar isso, ela corrige a pessoa. Atualmente, eu tento corrigir. Quando alguém fala alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa, que eu vejo que é machismo, ou até machismo velado, eu tento corrigir. E eu acho que é bonito de ver também, nós aqui, que cada vez mais as mulheres estão se unindo, e estão lutando com isso, né? Então, eu acho que uma das maneiras de começar também, para quem não sabe, é ver essas frases. Cada vez que alguém falar essa frase, você explica a situação e mostra que não é bem assim. Né? Sim. Eu quero agradecer a presença de vocês 4 e para encerrar essa participação de vocês aqui no programa Universo Acadêmico, nós temos o Dia Internacional da Mulher no próximo dia 8, né? Evidentemente que vocês vão receber muitos cumprimentos. Né? Eu gostaria que se vocês pudessem resumir essa data, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em uma palavra, vocês conseguiriam resumir isso para mim, seja da forma mais variada possível, podem ser uma palavra igual de uma para outra, mas quando vocês ouvem dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, qual é a primeira palavra, qual é o primeiro sentimento que vem à cabeça de vocês? Professora Paula, professora Solange, podem começar por vocês. Luta. Professora Paula, luta. Professora Solange? Eu acho que é superação. Né? Superação. Fernanda? Um pouco pelo histórico da data, me lembra também de dor. Dor. E para você, Maíra? Para mim, é evolução, que a mulher busca. Que legal, que bacana. Bom, eu vou antecipar os familiares de vocês, né? Vou desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para vocês e tenho certeza que isso vai ocorrer muito no próximo domingo. Desejo também a todas as mulheres que estão nos acompanhando no programa Universo Acadêmico, seja pelo canal 15 da NET Santa Maria ou também pelas redes sociais. Vice-reitora da Universidade Franciscana, professora Solange Binotto Fagam, muito obrigado pela participação no programa Universo Acadêmico. Fernanda Favarin, doutoranda em nanociências aqui da UFN, parabéns pelos estudos e muito obrigado pela presença. Maíra Mastella Moreira, auxiliar de arbitragem da FGF, rumo à CBF, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por ter estado aqui no programa Universo Acadêmico. Bandeirinha neles, hein? Vamos lá. Professora Paula Bouzan, do curso de História aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pela presença, muito obrigado também pelas explicações que a professora nos ajudou aqui sobre História e tomara que cada vez mais a disciplina História das Mulheres ela tenha e encontre espaço numa graduação como o curso de História. Obrigada, foi um prazer ter estado aqui. Legal, bacana. Pessoal, antes do intervalo, eu vou chamar agora uma reportagem que fala, na verdade, sobre o coronavírus, porque o curso de enfermagem aqui da Universidade Franciscana aproveitou para fazer uma aula especial e para falar um pouco mais sobre esse vírus, né, que teve uma epidemia muito forte na China, começa aos poucos a se espalhar, né, por conta de outros continentes, e a instituição, a Universidade Franciscana, trouxe o infectologista Alexandre Schwarzbold para falar para acadêmicos, professores e funcionários da UFN sobre o coronavírus. De modo algum
não precisa ter pânico, esse é um vírus que convive com a gente há mais de 10 anos, é um vírus que tem, embora uma característica de mutação, ele é um vírus que a gente já o conhece e provavelmente em breve nós vamos ter algum tratamento específico, inclusive para ele. Nós temos uma disciplina no curso de enfermagem que se chama Temáticas Emergentes e Reemergentes. Em se tratando do coronavírus, uma temática extremamente emergente, nós iríamos abordar esse tema em sala de aula. E aí resolvemos ampliar, porque é uma necessidade não só dos cursos de saúde, mas de todos os cursos, de toda a academia, no sentido de prevenção e promoção de saúde. É um vírus que não causa uma letalidade alta, ele não causa uma mortalidade alta em grande parte das pessoas. Mais de 80% das pessoas têm sintomatologia tranquila, uma síndrome gripal passageira. Enfim, não há por que ter alarme, é um vírus que eu acho que com o tempo a gente deve controlar, ainda que uma pequena percentagem, principalmente de idosos, pode ter um pequeno risco. Por isso, cuidado como a gente sempre teve com a gripe. Fazer a informação correta através de um médico infectologista que trará as informações atualizadas e pertinentes a todos os acadêmicos e professores que aqui estiverem. Vem o pessoal da residência, do mestrado, da graduação, todos foi aberto para todos os participantes. O cuidado necessariamente é os cuidados de etiqueta respiratória, como a gente chama. Quer dizer, a gente evitar ter exposições em lugares públicos quando a gente está com sintomas, evitar ter contato com pessoas com sintoma, evitar ir ao hospital se a gente tem sintomatologia e, sobretudo, precaução. Quer dizer, precaução com higiene de mão, sobretudo lavagem com água e sabão. E se não puder lavar com água e sabão, não tiver torneira, uso de álcool gel de modo sistemático é o que nos protege do contato com o vírus, né? A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico e no primeiro bloco do programa de hoje nós falamos sobre o Dia Internacional da Mulher. Já neste segundo bloco nós temos informações bem importantes da Universidade Franciscana. A primeira delas é dos cursos de graduação EAD aqui da UFN, que realizaram a aula inaugural de forma conjunta e debateram quais as perspectivas e os desafios do empreendedor contemporâneo, um profissional cada vez mais do futuro. Olha só. Uma noite muito especial. É o segundo ano da educação à distância aqui na Universidade Franciscana. Há um ano atrás, nós começamos o curso de Gestão e Recursos Humanos. E nós pensamos uma temática que pudesse dialogar com estes alunos, tanto dos tecnólogos quanto da pedagogia, focando principalmente no perfil de aluno EAD. Que características que esse aluno tem que ter, que habilidades, competências que a gente precisa deixar claro, né, que farão a diferença na sua graduação. A gente se sente motivado, né, porque o curso de pedagogia ele é um curso dinâmico e ele precisa cada vez mais incentivar os alunos. E toda vez que a universidade oferece isso para a gente se sente acolhido mesmo. Esse palestrante, ele é um estudioso da área, tem uma história de muito tempo de estudo de atuação com ambientes da inovação, com empreendedores, tanto aqui na cidade de Santa Maria como agora em São Leopoldo. O profissional do futuro ele tem que estar atento para as habilidades
comportamentais, inteligência emocional, capacidade de resolução de problemas, coordenação de pessoas e outras mais. Os dois pilares sempre é educação e experiência, né? Então, educação é o pilar que a gente busca na universidade, nos nossos cursos de capacitação, como esse da UFN, como a UFN Digital, né? Mas também, e a experiência é o que a gente busca no nosso trabalho. E o ideal sempre é convergir as duas coisas. E ela não é só uma experiência, por exemplo, de trabalho, ela pode ser uma experiência de coordenação de pessoas, às vezes num estágio, ela pode ser uma experiência, por exemplo, numa ONG que essa pessoa trabalhou, ou mesmo numa empresa familiar, né? A experiência e a educação fazem parte do capital humano que a gente desenvolve todos os dias, tanto dentro de casa, na universidade e nos nossos trabalhos. Falar de empreendedorismo hoje na educação é fundamental, porque um professor hoje, do século XXI, ele tem que estar atualizado. Ele tem que ser proativo, ele tem que ter um horário que seja flexível, ele tem que ser flexível com os alunos, ele tem que saber adaptar o tema que ele vai dar conforme a turma, conforme o espaço social que ele vai ocupar. Então, um professor que hoje é empreendedor é um professor que ele é um professor atualizado, é um professor dinâmico e que sabe envolver o aluno e que sabe se colocar e que, se precisar, ele sabe atender a comunidade. É isso mesmo. Pessoal, um dos diferenciais do curso de Medicina aqui da Universidade Franciscana é que aqui os futuros médicos já começam a ter contato com as atividades práticas desde a primeira semana de aula. E essas imagens que a gente está vendo aí, ó, são exatamente de uma das primeiras aulas. Por isso, 40 alunos, né, que estão nessas imagens aí, que ingressaram na graduação neste primeiro semestre aqui na UFN, participaram de um encontro já de acolhida com os profissionais do município, profissionais como agentes comunitários e enfermeiros, agentes comunitários de saúde e enfermeiros que atuam, né, em unidades básicas de saúde aqui de Santa Maria. Eles serão os responsáveis pelo acompanhamento das atividades dos acadêmicos em diferentes regiões do município. O encontro da UFN serviu também para definir quais serão as estratégias dos atendimentos à comunidade que já iniciam na próxima semana por parte destes acadêmicos e também destes profissionais que a gente está vendo nas imagens aí. Que sejam todos bem-vindos e que possam fazer um trabalho bem positivo em relação à saúde aqui de Santa Maria. O curso de Biomedicina recebeu a visita de uma professora aqui esta semana, agora que passou, a professora e também biomédica Karina Funabashi. Ela mostrou como a extração de ácidos nucleicos, as proteínas que compõem as células, ajudam na identificação de vírus e também de bactérias em exames de laboratório. Bem legal essa reportagem, acompanha aí. A biologia molecular é muito importante para vários âmbitos da saúde. Tanto para forense, para identificação do indivíduo, em casos de crimes, né, hediondos, o que for. No caso também para diagnóstico de doenças, aqui no caso, para ver vírus, para ver bactérias, para saber também o próprio DNA do indivíduo. E o biomédico tem grande papel nessa área. Numa extração, por exemplo, se eu quero saber o DNA meu, do indivíduo, eu sei que é DNA, não é RNA. Então, a partir disso, eu vou fazer uma extração para DNA. Como que é feita essa extração? Eu recebo uma amostra, por exemplo, aqui no caso a gente está usando suave de saliva. Eu pego o suave, faço um pré-tratamento com um reagente específico que vai lisar, ele vai digerir a membrana celular e expor o meu DNA. Ó, tá grudado, tá vendo? Uhum. Ah, não! Então todo o DNA, RNA que a gente conseguiu tirar, tá tudo nessa beijo, tá tudo na parede. A partir daí eu faço uma análise, um equipamento específico que vai detectar esse DNA. Aí o que vai fazer? Vai abrir o tubo, tirar o líquido e aí a bid vai estar grudadinha, a gente põe o tampão de lavagem de vortex. Lava, bota aqui de novo, gruda, tira, lava. Atualmente, os testes que existem disponíveis e que são usualmente praticados, muitas vezes dependem de um tempo muito grande, né, para que a gente saiba um resultado. Os testes baseados em biologia molecular, eles não requerem esse tempo mais, ou seja, eu consigo hoje extrair uma amostra, né, extrair um DNA e realizar nesse DNA um teste para saber se uma criança que está tossindo, que está com coriza, que está com febre, tem uma infecção viral, por exemplo, ou não.
É muito gratificante a gente poder ter esse contato com outros profissionais, que nos inspiram muito e às vezes até pelo contato a gente consiga algo fora de Santa Maria, né? Pelo Brasil e pelo mundo também. Então, pra gente, como está se formando agora, é muito gratificante mesmo poder ter esse contato. E foi muito legal mesmo. Eu e o cinegrafista Manuel Vicente pudemos acompanhar este processo lá junto com os alunos do curso de Biomedicina aqui da Universidade Franciscana. E nós vamos encerrando esta edição do Universo Acadêmico aqui. Você também pode conferir, já sabe, né? Lá no YouTube, a nossa programação, reportagens, nas redes sociais que estão aparecendo na tela, você também acompanha as nossas publicações e as nossas divulgações. Vou desejar um bom fim de semana para todo mundo, mas antes vou lembrar que nós vamos encerrar esta edição com imagens de desejos de acadêmicos, professores e também de funcionários aqui da Universidade Franciscana que tiveram a possibilidade de colocar num varal, né, as metas para o ano de 2020. Você vai acompanhar elas agora na tela. Nós voltamos na próxima segunda-feira com uma edição inédita do programa Universo Acadêmico. Um grande abraço a todos e até mais.